Bem, pessoal, primeiramente eu queria que todos fossem gratos por assistir essa aula, assim como eu sou muito grato em poder ofertá-la a vocês. Eu faço parte do Canoa Cursos, estou aqui presente com toda uma equipe da qual vocês estão acompanhando aí e terão a oportunidade de estar revendo e vendo na íntegra todas as aulas que serão disponibilizadas no canal do YouTube Canoa Cursos. A partir de qualquer momento vocês podem ter a oportunidade de estar revendo grandes profissionais que tem aqui e pessoas por trás aí que estão fazendo tudo isso acontecer. Tenha sempre gratidão imensa por vocês terem a oportunidade de verem uma cidade como Lagoa da Canoa ofertar um curso preparatório, qualificado e que com certeza dará frutos, já deu e continuará a prosperar assim por muito tempo, da qual vocês coloquem confiança e estejam sempre junto conosco, com a gente, todos unidos. Univos e tudo dará certo. Alguns colegas aqui vieram presenciar a aula e estão aqui me dando um certo apoio para que esse momento aconteça. Existe uma certa dinâmica quando a gente vai ofertar aula para vocês que vão assistir aí do outro lado da telinha. No meu caso, eu não trouxe uma preparação de slide hoje por uma questão de metodologia. Como a minha aula, assim como a dos colegas, iniciamos esse projeto, cada um tem o seu método e assim vai trabalhar com vocês, vocês perceberão de que forma cada disciplina terá um maior engajamento para que vocês aí sempre estejam bastante atentos ao método de aula, que vai ser o melhor do Brasil, inclusive, para que vocês tenham uma total aprovação no Enem. No meu caso, eu fiquei com duas disciplinas, Sociologia e Filosofia. Essa introdução, a partir da minha disciplina, é porque é a primeira aula em que eu vou ofertar hoje somente Filosofia por uma questão didática e técnica. Mas vocês terão a oportunidade de terem aulas assim por diante, que esse projeto aqui continua, ele não se encerrará antes que vocês estejam aprovados. Eu fiz questão de trazer esse livro, assim como existem outros livros importantes na filosofia brasileira, para a gente, primeiramente, dar valor ao que é nosso. Esse autor aqui, ele nem me conhece, Gabriel Chalita, mas o importante é nós conhecermos ele. É um filósofo uspiano de total qualidade no Brasil e de renome internacional. Esse livro aqui, pessoal, ele tem edição limitada, já foi esgotado há alguns anos atrás, e ele foi usado por as grandes academias brasileiras para explicar o que era filosofia, como trabalhar a filosofia e de que forma a filosofia impacta no nosso dia a dia. Lembrando que a filosofia, assim como alguns dizem, ela não é um conhecimento puramente reflexivo do ponto de vista histórico, social, humanitário. É um ponto de vista, se você trabalha com a filosofia, a partir do questionamento do ser, desde as eras primitivas até os dias atuais. Então, a filosofia ela nunca esteve tão viva como está hoje nos tempos presentes. Por isso, é uma escolha para a aula de hoje de Gabriel Chalita e colaboradores. Esse livro é Vivendo a Filosofia. Ele vai trabalhar desde o surgimento do homem e do seu pensamento reflexivo na Idade Antiga, há 23 séculos atrás, até os dias atuais. Esse livro aqui representa muito bem o pensamento filosófico. Outra escolha que eu fiz para poder embasar, para vocês entenderem, pessoal, que assim como qualquer conhecimento científico, tem uma base fundamentada em parâmetros referenciados de cunho científico, da quais são métodos, metodologias ou tipos de ciências, da quais fundamentam nossas ações humanas aqui no tempo presente. Lembrando que tudo se perfaz pelo tempo presente. Então, a gente está aqui hoje com conhecimento de séculos de acúmulo até desenvolver a nossa capacidade humana de interpretar a realidade. A realidade esta, da qual estamos aqui para oferecer a competência de ofertar qualquer disciplina de cunho obsessivo, a palavra é essa, de aprovação no Enem, mas mantendo a qualidade do conhecimento intelectual em cada um de vocês que estão aí por trás. E que eu reforço, é uma gratidão minha eu poder ofertar essa aula. Eu escolhi, esse livro aqui é outro livro importantíssimo, porque é um livro que você não encontra em qualquer lugar. Dificilmente como essa aula será disponibilizada no YouTube do Canoa Cursos,
para todo o Brasil e mundo, é um circuito que vocês podem verem essa aula e reverem da forma que vocês queiram. Observando um ponto importante de que eu desafio pessoas a terem esse livro aqui em mãos, em sua biblioteca, na qualidade, na competência de introdução geral à filosofia. Esse livro, pessoal, ele foi um livro de competência 1, lançado na França e trazido aqui para o Brasil, onde ele apresenta, demonstra elementos da filosofia. É uma editora que hoje foi extinta, mas que faz parte de um grupo que foi lançado em 1977. Vocês podem achar, são há quase 50, 60 anos atrás. Mas, pessoal, é muita coisa para os dias atuais terem livros conservados de autores renomados que hoje, inclusive, estão falecidos. São autores saudosistas, da quais se foram, mas deixaram o seu pensamento eternizado. Esse livro aqui, pessoal, ele traz, como o livro diz, é bem sugestivo o título, Introdução Geral à Filosofia. Então, ele traz do passo 1 ao passo 2, ao passo 3, eu espero não ter saído aqui do foco, ao passo 4, ao passo 5, ao passo 6, até o passo 7. Ao passo 7, pessoal, ele vai mostrar como e a cada dia a filosofia ela funciona em qualquer instância social. Lembrando, reforçando o que é instância social. É aquilo que atinge, afeta, relaciona, conjuga tudo e a todos, sendo um efeito nefasto em todo o planeta. Desde já eu digo que alguns termos que eu estou colocando nessa aula introdutória vão ser desenvolvidos em tópicos, em aulas de passo a passo, daqui até o dia em que vocês vão ter que fazer a sua prova do Enem, e que com certeza aqueles que estiverem do outro lado aí da telinha serão aprovados se tiverem dedicação suficiente, foco, disciplina, perseverança e fé. Muito importante esses elementos que eu falei agora. Então, pessoal, essa é uma apresentação rápida, eu espero não estar me delongando, mas que era necessária, pelo menos na aula de hoje. Essa bolsa rosa aqui é em apoio, pessoal, à liberdade de expressão. Está aqui, Gabriel Chalita, Vivemos a Filosofia, Introdução à Geral à Filosofia, de Jacques Martiniano. E, pessoal, aqui dentro eu trouxe um breve resumo, que eu vou dar início na aula de hoje, de como trabalhar filosofia nos dias atuais. Como é filosofia, pessoal? Não é estritamente uma aula metódica, de, o Enem cai tal questão e eu consigo deduzir de 2 mais 2 igual a 4 é o resultado específico. Não, pessoal. A filosofia, o Enem, inclusive, cobra dessa forma, mas contextualizando a questão de acordo com dado período histórico, dada a sociedade, dado o contexto social. Então, nesse ponto, pessoal, nesse viés, a filosofia aqui apresentada por mim, assim como outros conhecimentos apresentados por diversos colegas do Canoa Curso, a gente estará apresentando sempre os conhecimentos coabitando em uma esfera social de análise. Ou seja, não é puramente exatas, humanas, linguagens, qual foi a que eu esqueci? Redação ou ciência da natureza. São, sim, mas elas se relacionam. Quem achar que não, das duas, uma. Ou porque não está interpretando as questões do Enem da forma que ela cobra, ou porque ainda está um ser imaturo, mas que com a gente vocês vão se maturar o suficiente para chegar lá e serem aprovados. Resumindo, pessoal, a filosofia ela surgiu em torno de 700 anos antes da era de Cristo, ou seja, do ano zero, do marco zero, da vinda de Cristo à Terra, do Filho do Salvador, assim como algumas sociedades colocam. Então, há mais ou menos 3.000 anos atrás, a sociologia ela deu início, surgiu, ela foi sendo elucidada de acordo com alguns pensamentos de seres que habitavam a sociedade grega antiga, e que depois vieram se sucedendo por outras sociedades ao longo da história. Eu estou sendo totalitário, abrangente, contextual, apenas por um efeito didático na aula de hoje. Como nossas aulas serão contínuas e serão projetadas para vocês uma após a outra, ou seja, vocês terão que ter um raciocínio de acompanhamento do nosso curso, que é o que vai fazer a diferença para vocês, principalmente. Então, na filosofia de hoje, como ela é introdutória, eu quis apenas trazer um ponto que de muito é verdadeiro na sociedade até os dias atuais. Eu não quis ser aquele clichê de estar chegando aqui e tabelar tudo. Não na aula de hoje. Na próxima aula, sim.
Mas na aula de hoje, eu quis trazer apenas um pensamento reflexivo, devido ao tempo, que tudo na nossa vida é cronometrado, inclusive o Cronos é algo trabalhado muito dentro da própria filosofia. Tempo é vida, tempo não é dinheiro. Se dinheiro fosse tempo, tempo compraria dinheiro, dinheiro seria igual a tempo. Logo, é diferente e não igual. Beleza, pessoal? Então não pensem que tudo na vida é dinheiro. Estudem, foquem para fazer aquilo que vocês querem, que é o mais importante da vida. Essa é a maior mensagem do ser humano na Terra. Não parece que eu dizer aqui que dinheiro vai vislumbrar o ser humano e torná-lo consciente. O mundo é rico, é próspero, é fútil, é um mundo sociável, mas é um mundo também mundano, ambicioso, cheio de pessoas, algumas, mesmo que mínimas, hipócritas, mas que, se cada ser humano que tiver aí fizer diferente, a sociedade será aquela idealizada por Platão, que é o pensamento que eu vou iniciar com essa aula de hoje aqui e agora. Tornando claro, pessoal, o que está aqui passado nesta folha aqui, como se fosse um script, um roteiro, um enredo, é sobre aquilo que mais nos assola nos dias atuais, aquilo que a gente mais torna intrínseco, do ponto de vista de que a gente fica amargo, azedo com tudo que está acontecendo nesse tempo presente, conhecido como a era da globalização. Professor, o senhor está aí falando globalização, geografia em filosofia. Lembrando que, como uma aula introdutória, eu vou dar agora apenas um tópico a vocês para a gente reflexionar e vocês se embasarem nessa aula para que tenham um pensamento contínuo para as outras subsequentes. Bem, pessoal, a questão é o seguinte. Por exemplo, se a gente faz introdução a ou para a filosofia, a gente deve entender que antes de existir a filosofia, dá tempo ainda. Antes de existir a filosofia, existia algo antes dela. Então, o que era algo antes da filosofia, pessoal? Era o conhecimento humano. O que era esse conhecimento humano? Era a capacidade de cada indivíduo na Terra. Aqui é o globo, pessoal. Aqui é o Terra. Terra com T maiúsculo, de planeta. Pessoal, aqui é a Terra. Lembrando que os seres humanos, não vou entrar em pontos específicos, aí vocês terão ao longo de alguns dias de aulas. Quando eu falo dias, eu falo momentos. É com o professor do Canoa Curso, Johnny Gomes, inclusive um cara super renomado, pesquisa sobre ele que vocês vão achar boas referências, assim como todos do cursinho, pessoal, todos tinham uma ótima formação. E para isso vocês a internet está aí para isso, né? Vocês digitalizam, vocês sabem o passo a passo de cada ser humano, de como ele tem um desenvolvimento grande dentro da academia da qual se formaram. Então, pessoal, a gente terá algumas situações em que a Terra, como concepção humana, ela não era de totalidade. Lembrando que a gente data a filosofia a mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Pessoal, ou seja, há 7 séculos antes dos anos 2000, pessoal. Então, pessoal, até aqui, pessoal, a gente tinha uma filosofia pré-cristã. É um termo da qual vocês podem não ouvir comumente, mas já é alguns termos utilizados por alguns filósofos contemporâneos. O que é a filosofia pré-cristã? Era aquele pensamento da qual não se tinha uma divindade, da qual o homem era devoto. Existiam divindades específicas por sociedades específicas, nesse caso a grega. Aqui existia, pessoal, a sociedade grega, Grécia Antiga, da qual conhecemos hoje. No que conhecemos como Grécia Antiga, existia os gregos. Não derivadamente gregos, porque eles não se reconheciam como gregos. Eles se conheciam como helenos. Então, a gente tem aqui a filosofia, pessoal, helenística. F de filosofia,
helenística, pessoal. O que era essa filosofia helenística? Era uma filosofia voltada ao pensamento do homem na Terra. Porque é a nossa função social. Nascermos, crescermos, produzirmos, nos desenvolvermos e morrermos. Mas o que deixamos de legado, de herança, de perspectiva, isso é o que a gente tem que trazer para os dias atuais. Que o pensamento reflexivo surgiu aqui não para ser finalizado com a morte de cada homem que reflexionou, cada filósofo, cada pensador, e sim para ter uma continuidade. Caso nada fosse, nada valeria a pena a gente estar aqui trocando informação, conhecimento, sabedoria. Então, eu vou parar por aqui nessa filosofia helenística para a gente, na aula seguinte, continuar com a próxima filosofia. Mas antes que eu finalize o que é essa filosofia helenística, é apenas uma retrospectiva. Filosofia helenística, antes da era de Cristo, antes dos anos 2000, em torno de 700 anos atrás, ou seja, ela representa, pessoal, uma filosofia do período, pessoal, antigo. E foi nesse período antigo onde surgiu os três maiores gregos, contribuintes para a filosofia, da qual teremos essas aulas no futuro, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles, pessoal. Então, já que eu estou em fase de finalização da aula de hoje, então vocês têm que ter um arcabouço mental de quê? Filosofia helenística. Período antigo. Momento da história em que a gente denomina hoje como antiguidade. Como eu falei, pessoal, a princípio, a filosofia é um conhecimento que, eu vou usar uma palavra aqui correta, mas que algumas pessoas podem interpretar como sendo uma palavra chula, da qual não é, eu não posso ser ignorante de não citá-la da forma correta. A filosofia, pessoal, pariu as outras ciências. É o termo que é usado por muitos filósofos. Não é por mim, são por diversos autores renomados. O que é parir? A filosofia, pessoal, ela deu origem à gama de conhecimentos que temos hoje. Como finalidade, pessoal, temos hoje conhecimentos geográficos, históricos, matemáticos, que é um dos mais antigos, hoje, sociológicos, antropológicos, químicos, fenômenos físicos, entre outras derivações, como a interpretação de algumas religiões e das belas artes. Então, pessoal, essa aparição, não aparição, com P, começando, parição de parir. Esse surgimento da filosofia permeou o conhecimento humano em ramificá-lo. Ou seja, hoje temos uma ramificação da qual, sem falar que temos também as linguagens. As linguagens, pessoal, eu vou entrar nas próximas aulas, né? As linguagens, pessoal, ela deu um desenvolvimento humanístico tão grande que hoje seria impossível vivermos em sociedade se não estivéssemos comumente trocando informações a partir de idioma, línguas e dialetos. Mas isso fica para aulas mais específicas. Como retrospectiva, em 1 minuto, temos apenas esse tempo mínimo agora para dizer que introdução à filosofia se refere a ela dar uma ciência humana a partir do conhecimento de seres humanos terem pensado o papel deles como indivíduo na sociedade da época, nesse caso a grega antiga, a Grécia helenística, no século, alguns séculos antes, ou seja, da vinda de Cristo à Terra. Eu coloco dessa forma para poder não entrar em pontos específicos religiosos. Mas Cristo, enquanto Filho de Deus, Jesus Cristo, do ponto de vista científico, é um marco, é um delimitador, é um divisor de águas na história social do homem. Isso quem diz é a história. Quem diz é a geografia, quem diz é a antropologia, quem diz são as diversas ciências humanas, assim como as ciências exatas também corroboram para um único conhecimento do que é uma totalidade da interpretação do homem na Terra. E essa totalidade hoje ela foi fragmentada. Antes surgiu de algo único, filosofia. Hoje aconteceu, que eu vou finalizar com essa palavra aula de hoje, uma fragmentação.
fragmentação. Então, pessoal, a gente teremos aulas para trabalhar o que foi o conhecimento filosófico, fragmentação. O que foi o conhecimento filosófico surgido nesta datação. Quem está acompanhando percebeu bem a evolução da minha fala, aqui para vocês interpretarem melhor esse marado de coisas até os dias atuais. Hoje, para a aula que agora se encerra, eu queria dizer que, por mais que tenha ficado amplo, mas que isso aqui tudo, pessoal, faz sentido a foco de Enem quando você está pensando em uma perspectiva unitária de interpretação social e de argumentação até para a redação. Hoje, a redação ela utiliza de argumentos históricos, de contextualização, de alusão, de conhecimentos de linguagem, conhecimentos específicos, conhecimentos das diversas áreas, como as exatas, conhecimentos, pessoal, dos mais tecnicistas e reflexivos da nossa sociedade. Apenas uma observaçãozinha rápida, da qual a gente aqui faz ao vivo, como disse Faustão, quem sabe faz ao vivo, erra ao vivo, conserta ao vivo. É isso que é feito o ser humano, de evolução constante. Olha, pessoal, a humildade é a maior serenidade de um homem. E aqui todos somos humildes o suficiente para saber de que o aluno, de repente, possa estar do outro lado da telinha, pensando que esses 2000 são os dias, os anos, século XX, final, né, início do século XXI, atual. Ou seja, a gente hoje está no ano 2020, óbvio. Mas o que eu quis me referir aqui é que, por exemplo, o século zero foi esse tão falado que eu disse, a chegada de Cristo à Terra. Um marco histórico ficou como o ano zero. A partir daí, o ser humano começou a contar o tempo positivamente. Antes dos anos, ou seja, 220 anos atrás, ano zero, antes desse ano zero que ficou assim estipulado pelo calendário ocidental, aí vocês verão muito bem os tipos de calendários, a datação e a contação e a sistematização do tempo para a organização do homem, em história principalmente. Então, pessoal, para que vocês se remontem apenas ao conhecimento filosófico de que antes, claro, do ano zero, existia a datação de tempo, que ela é contada regressivamente. Ou seja, até chegar o ano zero, é um tempo negativo, ou seja, menos 700 anos, menos 699 anos, menos 698 anos, até chegar menos um ano. Aí chega aqui, ano zero. Aqui, mais um ano, mais 2 anos, até chegar mais 2000, atualmente, e 20 anos. Então, já que todos vinham acompanhando muito bem, essa datação que eu fiz aqui de menos ou mais 700 anos, antes do ano de Cristo, que foi o ano zero. E após Cristo chegar com a marcação do calendário ocidental, a gente hoje estamos na evolução cristã, do calendário cristão, o ano 2020. Então, a filosofia, como conhecimento de datação histórica, surgiu há 700 anos antes de Cristo ser datado de ter vindo ao nosso planeta Terra, antes do ano zero, ou seja, 700 anos antes do ano zero, ou seja, há 2.700 anos atrás, mais ou menos. Período histórico, primeiro período filosófico. Já que se você contar a história vai para ter a pré-história antes da escrita. O conhecimento histórico é uma datação. O conhecimento filosófico usa como base histórica, mas tem outra datação. É a partir com o primeiro período histórico antigo, 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, que chegou no ano zero, que estamos em dias atuais de 2020. Se você somar em um tempo transcorrente, vai dar a soma total de mais ou menos 2.700 anos atrás, nosso tempo presente, em que a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Por hoje é só, boa noite, abraço a todos e fiquem sempre com o Canoa Curso, assim com vocês.
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, construindo com o povo.